Vamos ler juntos Jeremias, capítulo 26. Jeremias, capítulo 26. Abram suas Bíblias comigo em Jeremias, capítulo 26. Jeremias 26, verso 2. Jeremias 26, verso 2. Quem dá glória a Deus? Jeremias capítulo 26, verso 2. Quem achou mesmo, diga graças a Deus. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse. Não esqueça nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes. E eu me arrependa do mal que intento, que pretendo, que já me dispus, que já estabeleci fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló. Então farei que essa casa seja como Siló. E farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias, anunciando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: parabéns, Jeremias, vou te pagar um churrasco hoje, hein? Ô Jeremias, vou te pagar 5 litros de suco natural de laranja. Que número você usa, Jeremias, de terno, hein? Ô Jeremias, certamente morrerás, porque profetizastes no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Amém? Levanta a mão, diga comigo: meu Deus, fala comigo nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu creio que a tua palavra é a verdade. Fala ao meu coração. Amém. Assentai-vos e glorificai a Cristo com as palmas, bem forte, bem alegre. Glória a Deus. Jeremias, o que ele inventou dessa vez? O profeta Jeremias, profeta de Deus,
no começo do reinado de um rei chamado Jeoaquim. Jeoaquim. No início desse reinado, Deus envia Jeremias a falar com o povo de Israel. E Deus fala assim: vai lá e profetiza, Jeremias. Pode ser que o povo ouça, se converta, se arrependa, e eu não faça o mal que eu pretendo fazer. Profetiza. Pode ser que eu me arrependa do mal que eu quero fazer, e eu não faça, se eles se arrependerem. Profetiza. Nos dias do qual rei? Jeoaquim. Por que nos dias de Jeoaquim? Porque Deus está fazendo uma demonstração de misericórdia. Quando uma profecia, quando uma palavra dura é dirigida a nós, a finalidade de Deus não é derrubar ninguém da igreja, não é ofender. A finalidade de Deus não é envergonhar ninguém. A finalidade de Deus é perdoar o pecado e restaurar a igreja. Eu fico desconfiado somente quando eu escuto aquelas pregações que são verdadeiras prosopopeias flácidas para acalentar bovinos. Sabe o que é uma prosopopeia? É uma conversa. Conversa flácida é conversa mole, para boi dormir. Aí sim, quando eu começo a escutar muito que eu posso continuar do jeito que eu estou agradando a Deus do jeito que eu estou, que eu não preciso melhorar, está tudo certo, aí eu fico desconfiado. Agora, quando a mensagem toca no meu coração dizendo: você é rebelde, você tem que se converter, você precisa orar mais, você está jejuando pouco, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que voltar para as veredas antigas, aí eu digo assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus manda Jeremias profetizar para Jeoaquim. Jeoaquim é filho de Josias. Vocês lembram de Josias? Aquele rei que mandou tirar o pó dos pergaminhos e das escritas sagradas que estavam guardadas, armazenadas. Esse rei Josias mandou fazer uma verdadeira reforma, não só em Israel, mas em Jerusalém inteira. Esse Josias, sabe quem é? É aquele de que o profeta anônimo de Judá chegou diante de Jeroboão, filho de Nebate, profetiza contra ele, contra o altar que estava lá em Betel, e clama: altar, altar. O Jeroboão se levanta contra o profeta, levanta a mão do Jeroboão fica paralisada. E o profeta diz: e o altar vai se fender. E quer saber? O altar se fendeu mesmo, e a cinza se derramou do altar. E o profeta não para por aí. O profeta diz assim: eis que Deus levantará alguém à casa de Davi, e o nome deste homem será Josias, e ele vai matar todos os falsos profetas, os falsos sacerdotes e esses bandidos e picaretas da fé que estão enganando o povo de Israel, persuadindo eles ao erro, à idolatria, ao engano, à mentira e à falsidade. E o que aconteceu? De fato veio o rei Josias. Mas ele fez, irmãos, ele fez uma revolução tão radical, que dava para dizer: esse rei, ele vai morrer de velho, com seus 100, 120 anos. Mas ele inventou de se levantar contra um faraó chamado faraó Neco, e não era da vontade de Deus. E ele morreu na batalha contra o faraó. Eu digo aos irmãos que, aqui abrindo um pequeno parêntese, quando Deus não vai na guerra com você, não entre numa guerra, não entre numa peleja. Mas quando Deus vai na peleja, pode ir, porque Deus será contigo e a vitória será certa. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza que Deus tinha um carinho especial pelo rei chamado Josias. E provavelmente por isso, o Senhor, se lembrando de Josias, ele manda uma mensagem dura através de Jeremias para o seu filho Jeoaquim, que é o rei de Jerusalém. E Jeremias começa a pregar que Deus não está satisfeito com a idolatria de Jerusalém, com o pecado dos sacerdotes,
com o pecado do alto escalão de Israel. Deus está nervoso com isso? Vocês estão enriquecendo, vocês estão mentindo para o meu povo, vocês estão permitindo que a minha sã doutrina seja profanada. Vocês não estão preocupados com a minha verdade. Vocês estão se alimentando da lã das ovelhas, mas vocês não estão preocupados com a saúde espiritual das minhas ovelhas. E eu tenho um mal guardadinho para vocês. E eu vou executar este mal. Daí Deus manda Jeremias na frente, para Jeremias pregar duro. Por que Deus mandou Jonas na frente? Para Jonas pregar duro. Jonas não pregou assim: vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jonas pregou diretamente: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem de Jonas não tinha curva. A mensagem de Jonas não tinha subterfúgios teológicos. Ele ia direto ao ponto. E Deus falou: Jeremias, você vai ficar lá na ponta, lá na porta do templo, e todo mundo de Judá que vem adorar, você vai falar essa palavra. Essa palavra é dura, Jeremias, mas é para isso que eu te levantei. Você vai lá. Você vai lá. Ah, Senhor, misericórdia. O Milton Neves, coitado do Milton Neves, ele vai ter que escutar também. Ah, mas os obreiros e todos aqueles que fazem a obra do Senhor, aqueles que cantam, aquele que prega e todos os demais que tem um grau, que tem um escalão ou que tem uma posição sublevada, todo mundo vai escutar você, Jeremias. E se ninguém quiser escutar naquela porta lá, quiser escapar pela entrada do estacionamento, você vai vir pregar aqui. Pode pregar, porque eu tenho um mal para trazer sobre este povo. Mas se eles se converterem, eu me arrependerei do mal que eu tenho para trazer. Eu não vou derramar esse mal. E Jeremias começa a pregar. E Jeremias começa a anunciar. E o discurso dele não é nada suave. E ele vai pregando. E ele vai pregando para quem é pobre, que vai chegando para adorar. E ele vai pregando para quem é rico, que chega para adorar. E ele pega a madeira bem de quina e o pau que dá na cabeça do Chico acerta na costela do Francisco. E ele fala para todo mundo: quer ouça, quer deixa de ouvir. E é assim, e o caminho é assim, e vocês estão assados, e estão transgredindo, estão profanando, estão enganando, estão mentindo, estão roubando, estão adulterando, estão profanando, e o nome do Senhor está sendo envergonhado por causa de vocês. Daqui a pouco aparece um sacerdote na porta. O sacerdote diz: ei, o que está acontecendo? Será que o Jeremias já se esqueceu? Será que ele se esqueceu que a gente fez ele ser jogado dentro de uma cisterna para ele sair de lá com cheiro de sapo? Será que ele está se esquecendo que a gente já deu um tapa na cara dele para ele aprender quem é que manda aqui? O que ele quer agora? Ele quer morrer? E aparece um falso profeta do lado do sacerdote e diz assim: eu estou conjecturando aqui, a gente não pode matar ele, vamos levar ele para o rei. Vamos levar ele para o rei. Olha o que ele está dizendo. E o Jeremias prossegue dizendo: e não é só isso, eu vou dar um alerta aqui. Jeremias fala: eu vou dar um alerta aqui agora. Eu vou dar um alerta que não é brincadeira. Farei que esta casa seja como Siló. Farei que esta casa seja como Siló. Para quem não sabe o que é Siló, Siló se transforma no centro religioso judaico. Quando Josué conquista as terras de Canaã e faz a divisão das posses para as 12 tribos, então Josué estabelece que o lugar onde vai repousar o santo tabernáculo do Senhor é Siló. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é o protótipo do templo. O tabernáculo, uma grande tenda, tem o pátio da tenda, tem o lugar santo da tenda e tem o lugar santíssimo. Isso é Siló. Foi estabelecido por Josué.
Mas não foi somente por Josué, porque no capítulo 49 de Gênesis encontraremos uma referência a Siló, dizendo de Deus tendo prazer em Siló, Deus tendo alegria em Siló, e que o nome dele habitaria em Siló, e a Siló concorreriam as nações. Deus escolheu Siló. Mas acontece que chega uma família profana, uma família relativista, mesmo sabendo da santidade de Deus em Siló. Esta família sacerdotal, aliás, sumo sacerdotal. Estou falando da família do sumo sacerdote chamado Eli. Ele era descendente de Arão. Ele era descendente de Itamar, um dos 4 filhos de Arão. E Eli sabia dos pecados dos filhos dele, dentro de Siló, sabia das imundícias dos seus filhos, e não fazia nada. Deus ficou tão bravo, que Deus chegou a dizer: você honra os seus filhos mais do que a mim, você venera mais os seus filhos do que a mim. O próprio nome deles já sugere a situação que Israel estava, com Siló sendo a capital espiritual. Siló era a capital espiritual. O nome Hofni significa pugilista, aquele que se prepara aqui para o boxe aqui, ó. Se você fizer qualquer coisa que eu não goste, aqui, ó, pugilista. E o Finéias vem do hebraico pin nahash. A palavra pin quer dizer boca, nahash é serpente, boca de serpente. São os guardiões de Siló, o pugilista e o boca de serpente. Quando chega algum tipo de sacrifício diante de Deus, lá vão os 2 profanos, sem vergonha, passa a mão no garfo e dão aquela garfada na carne, onde eles podem alcançar, e diz: aqui é nosso. Não, mas estamos oferecendo ao Senhor. Cala a boca. O meu pai é o sumo sacerdote, meu pai é juiz, meu pai é profeta, meu pai é o maioral aqui, e nós somos herdeiros dele, e nós somos descendentes dele, e ninguém arranca nós daqui, porque nós remontamos familiarmente a genealogia de Arão, e ninguém é mais poderoso do que nós, ninguém é mais poderoso do que Arão. Deus é maior que Arão, Deus é maior que Moisés, Deus é maior que Isaac, que Jacó, que Abraão. Deus é que é o Senhor, operando Deus, quem impedirá? Estava tudo certo, tudo controlado, é que nem ping-pong, tudo em família, tudo daquele jeito, um morde, o outro assopra, um rasga, o outro costura, desse jeito, até que Deus envia um profeta e diz para a casa de Eli: Eli, você está honrando mais os seus filhos do que a mim, você está honrando os seus filhos mais do que a mim. Eu disse que eu firmaria a tua casa perpetuamente. Longe de mim isso. Você não me honra, você honra mais os seus filhos do que a mim. E os seus filhos são pecaminosos, são adúlteros, sem vergonha, de péssima estirpe, e você está lá, ó. Não é assim? Pois então, eu te daria um sinal: no mesmo dia os seus 2 filhos morrerão. Daqui a pouco, quando menos espera, os filisteus guerreiam contra Israel. Os 2 filhos de Eli são mortos na guerra vergonhosa e tristemente no mesmo dia. E quando a notícia chega para o pai deles, o sumo sacerdote Eli, ele cai da cadeira e morre também no mesmo dia. Que tristeza! E agora? A obra de Deus parou, a obra de Deus acabou. Não, tinha um caipira, um matuto, que não era da tribo de Levi. O nome dele é Samuel, o pai dele era lá das terras de Ramataim, Zofim. Pode confundir com o cafundó do Juda, que seja pequeno, iletrado, não tem nada demais, mas tinha unção do Espírito de Deus, e Deus levantou alguém para representar a glória dele, porque Deus não fica sem testemunha na face da terra.
a arca foi capturada, e a glória de Deus, e acabou, foi-se a glória de Deus. Estamos agora com o sumo sacerdote chamado Samuel. Samuel unge um homem chamado rei, que é o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Mas Deus avisou Eli, eu vou acabar com a tua raça. Eu vou acabar com a tua raça. Parece duro isso que eu estou falando? Infelizmente hoje no Brasil é pintado, é caracterizado, é estereotipado um tipo de Deus muito confundido com o Papai Noel, com o Aladim da lâmpada, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. E depois aparecem alguns intérpretes aleatórios, com suas interpretações sumárias, dizendo mais ou menos assim, que no tempo da graça tudo mudou. Aonde vai parar a justiça de Deus, meus irmãos? Deus é amor, mas Deus é um fogo consumidor, não se engane. Não se engane. Não se engane não. Deus avisou para Eli, eu vou acabar com a tua família, e ainda algum da tua família que sobrar vai mendigar um pedaço de pão ao sacerdócio. Fica aí, acabou. Neto de Eli, fica vivo. Nós vamos seguindo a genealogia. Uma cidade de sacerdotes chamada Nob. A cidade de Nob é a cidade onde estão os sacerdotes descendentes de Eli. Saul se revolta contra todos eles por causa de Aimeleque. E como ele se revolta contra todos, num dia só, Doeg, o edomita, se arremete contra 85 sacerdotes, mata tudo à espada, e mata mulheres, e mata criança, mata gado, mata animal, mata tudo, acaba com a raça de Eli. Só escapa um. E aquele um que escapa, quando Salomão é o rei, Salomão dá um jeito nele também. Acabou com a casa de Eli. Mas não nessa mensagem eu estou tratando especificamente da casa de Eli, eu estou falando de Siló. Só que como Siló estava tão atrelada à família de Eli, quando a família de Eli é dispersa, quando a família do sumo sacerdote Eli é toda bagunçada, sabe o que vira Siló? Sabe o que vira Siló? Siló se transforma numa casa de tatu, se transforma numa casa de morcego, casa de pombos, habitação de chacais. É isso que vira. As portas tudo arrancada, as paredes tudo derribada, queimada a fogo, esquecida, só tem teia de aranha. Nem os pardais fazem ninho lá. Siló, cadê o tabernáculo de lá? Cadê a tenda de lá? Foi embora. Por quê? Porque a glória de Deus foi embora de lá. E agora? O que aconteceu? Cadê Siló? Ninguém nem lembra mais de Siló. Ninguém lembra mais. Cadê a família do sumo sacerdote Eli? Depois que Samuel assume, ninguém lembra mais. E a arca, pastor? Pois é, a arca. A arca do Senhor não está mais em Siló. Quando ela é recuperada dos filisteus, ela vai para a casa de Obed-Edom, que nem judeu, nem levita, nem benjamita, não era este homem, era um estranho, um estrangeiro. E aqui Deus está ensinando o seguinte: quando a igreja do Senhor, quando os pastores da igreja verdadeira estão se negando a pregar a verdade, estão se negando a pregar a doutrina, a se pregar a santificação, Deus pode usar os padres para começar a pregar. E quando não tem mais crente que queira andar na santificação que Deus quer, Deus começa a salvar prostituta, bandido, ladrão, e traz para a casa dele para adorar o nome dele em espírito e verdade. Deus faz isso. Deus faz isso. Siló. Você está entendendo por que os sacerdotes e os profetas ficaram na carne com Jeremias? Porque Jeremias falou a verdade. Jeremias avisou: essa casa vai se transformar numa situação tão deplorável, até pior do que Siló. Os sacerdotes duvidaram.
Os profetas duvidaram. Mas se esses sacerdotes e profetas tivessem a oportunidade de 70 anos depois chegarem lá em Jerusalém e olhar o estado que Esdras e Neemias encontraram a cidade, eles iam ver que Jeremias não aumentou nem um pouquinho. Era verdade. Era mais triste e pura verdade. E agora? E agora a aplicação desta palavra. Qual seria a aplicação desta palavra? Esta aplicação é para nós. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos uma igreja abençoada. E eu faço parte de uma família que há muito tempo, nos anos 70, nos anos 80, minha família, nos anos 90, criticaram o comportamento mundanizado de muitas igrejas. Criticamos, minha família fez isso, até eu, pequenininho, fiz isso, olhando para algum, para outro aqui, e dizia: não está no padrão, não está adequado, está fora da doutrina, está fora disso, está fora daquilo. Preste atenção. Eu digo para vocês com muita tristeza, e Deus é minha testemunha, eu sempre defendi e sempre defendo este ministério, mas se nós não voltarmos a zelar da doutrina do Senhor, se nós não voltarmos a cuidar da santidade verdadeira que convém ao Senhor, infelizmente o diabo quer bagunçar a nossa vida, bagunçar o nosso ministério, pior que muitas igrejas por aí. Quer ficar bravo comigo? Pode ficar. Graças a Deus eu nunca vim assumir esse púlpito nos 5 anos que eu estou aqui para trazer uma mensagem de comédia. Eu estou trazendo aqui uma palavra verdadeira. Quem duvida vai avaliando a situação. Eu conheci um ministério aqui no estado do Paraná, que eu ia com a minha avó lá quando eu era criança, nos anos 80, lá em Maringá. A igreja parece uma arca. A gente chegava na porta da igreja, quando chegava na porta já subia um bafo quente, e quem era paralítico era curado na porta, não precisava nem chegar perto do altar. Detalhe, a Deus e Amor era 10 vezes mais poderosa que essa igreja, mas era uma igreja de poder. Tem um outro ministério, um ministério que eu fui batizado no Espírito Santo nesse ministério, e não é a igreja Deus e Amor. Eu tinha 10 anos. Tem um outro ministério ainda, rígido, firme na palavra, firme na sã doutrina. E aconteceu o seguinte: o fundador, ele dizia assim: eu prefiro ser um papagaio na mão de Deus do que ser um periquito na mão do diabo. Coitados desses ministérios, vacilaram, não tiveram cuidado, começaram a deixar a santificação escapar por entre as mãos, começaram a relaxar com a santidade, pensando que se faz igreja só com dinheiro, que se faz igreja só com mídia, que se faz igreja com comédia ou com espetáculos espalhafatosos. Acabou a doutrina, acabou a santidade, acabou o poder de Deus, acabou as igrejas. E é isso que o diabo quer fazer conosco. É isso mesmo. Se alguém acha que eu estou exagerando, ore a Deus que Deus vai te mostrar. Busque de Deus que Deus vai te mostrar. É exatamente isso. E Deus está avisando. Deus está avisando. Deus falou para a boca de Jeremias, para todos escutarem: eu farei a esta casa como a Siló. Eu farei. E quem está dizendo é Deus, não é a boca de Jeremias. E quer saber? Deus não fica ameaçando igual o cachorro guaipeca que late no monte. Deus é poderoso no céu e na terra. Não vamos brincar com ele. Acorda, igreja, Deus e Amor. Acorda, igreja de Deus. Acorda. Eu sei que o diabo tem represália pronta por causa dessa mensagem. Eu já fiz um voto do livramento na frente já. Eu não vou levar para casa uma vírgula do que Deus mandou eu falar aqui hoje.
Muitas vezes nós olhamos o erro e o defeito de muitas outras igrejas, mas nós como igreja, nós precisamos voltar às nossas bases. A minha avó tinha um café que ela fazia, que era diferente. Eu sabia que a minha avó fazia um café diferente. E tinha uma época que ela fazia com lenha, no fogão a lenha. Ela torrava o café, daí ela moía. Às vezes ela não moía, às vezes ela mandava eu moer o café. E depois de eu moer o café, saindo só o pozinho, ela fazia aquele café para mim tomar, misturado com leite. Que sabor! Mas tudo tem um segredo. Tudo tem um segredo. O nosso ministério tem um segredo. O segredo dos milagres neste ministério é a santificação. Se quiserem ficar bravo comigo, se quiserem me matar, se quiserem me bater na cara, se quiserem me cuspir no rosto, fique à vontade. Fique à vontade, eu estou dizendo a verdade, eu sei o que eu estou dizendo, já estou com 40 anos na cara e eu sei que quando essa igreja se santifica, milagre de Deus acontece. Acorda, igreja de Deus, desperta para a santificação. O diabo quer bagunçar a nossa vida, o diabo quer bagunçar o nosso ministério. Faça a tua parte, fica no que você aprendeu, guarde essa doutrina, porque o diabo não é brincadeira, o diabo não é brincadeira, igreja. Aleluia. Hoje, quando você começa a fazer um apelo à santificação, quando você começa a dar nome aos bois e dizer santificação é isso, santificação é aquilo, pecado é isso, pecado é aquilo, muitas pessoas dizem que você é antiquado demais, é ultrapassado demais. Por favor, meus irmãos, precisamos entender que o nosso Deus, ele não muda por causa da vaidade dos tempos. Os homens mudam, as pessoas mudam, os costumes podem mudar, mas o nosso Deus não muda, e o propósito que ele tem com a nossa vida também não pode mudar. Nós temos que nos manter fiéis ao nosso Deus, nós temos que nos manter firmes no que ele nos chamou. Fica firme no que Deus te chamou. Fica firme no que Deus te chamou. Talvez você não concorde comigo, mas eu tenho certeza que o diabo odeia a igreja Deus e Amor. Querem me chamar de plaquista? De mirandista? Chame, já chamaram. Mas eu não tenho vergonha, não tenho. Querem dizer que eu não tenho estudo, que eu não tenho cultura? É verdade, não tenho mesmo. Tenho muito pouquinho. Mas o pouquinho que eu tenho serve para contribuir, para minha fé aumentar ainda mais, que a doutrina dessa igreja é de Deus. Tenho bem, só isso aqui, só isso aqui de cultura, é verdade, mas o pouquinho, eu tenho certeza absoluta que não tem como um filósofo, um teólogo, um médico, um especialista ou um ilusionista realizar os milagres que já foram realizados aqui através da santificação. Cuidado com o Siló. Cuidado. Eu quero chamar a tua atenção. Você que no auge da tua vida espiritual você olhou para uma pessoa que estava em pecado, para uma pessoa que estava caída, tropeçando, e você olhou para aquela pessoa com desprezo, dizendo: que vergonha, olha o que ela está fazendo. Cuidado, cuidado. Se você não se manter firme, a vontade de Satanás é fazer com que você se torne pior que aquela pessoa que você viu. Cuidado. Eu me lembro no ano de 2007. No ano de 2007 eu não era diácono ainda. Eu passei pela frente da Brasília Itiberê. E quando eu olhei a situação da Brasília Itiberê, com o vidro quebrado, o teto todo abaixado, a fiação toda destruída, eu desci do carro e fui olhar. Quando eu olhei por dentro, eu vi um rato morto desse tamanho, parecia um gato. Eu fiquei assustado e eu comecei a chorar. Eu chamei minha esposa, eu falei: vem aqui, venha olhar.
Venha olhar o que é um verdadeiro palco de milagres. Vem aqui ver. Vem aqui. Minha esposa desceu, meu filho Mateus desceu, era criança ainda. Olhamos, choramos juntos. Quando a Itiberê estava naquela situação, eu fiquei muito triste. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, por misericórdia, restaurou, e a Itiberê está tendo culto hoje. Mas a vontade do diabo não é que isso acontecesse. A vontade do diabo é que lá estivesse totalmente destruída até hoje, para quando qualquer um passasse lá na frente, os demônios dissessem: está vendo aqui? Cadê o poder de Deus? Cadê a glória de Deus? Cadê os demônios caindo por terra só de passar lá na frente? Cadê o câncer desaparecendo? Cadê o paralítico andando? Cadê? Aonde está? Cadê a santidade? Cadê a glória de Deus? Foi-se embora. Essa é a vontade de Satanás. Essa é a vontade do diabo. Olhando para Brasília e Itiberê de 2007, eu poderia avaliar e comparar muito bem com o estado que estava Siló. É triste, mas eu vou falar. É exatamente o estado que o diabo quer que nós estejamos. A vontade do diabo é ver-nos em pecados que nós não tínhamos praticado ainda antes de aceitar a fé. Essa é a vontade do diabo. É nos ver derrotado numa miséria ainda pior. Essa é a vontade do diabo. Por isso eu quero alertar você que está me escutando, você que ainda tem pecados escondidos dentro da congregação, você que ainda tem iniquidades escondidas, por favor, confessa o teu pecado, confessa para tua esposa, confessa para o teu esposo, confessa para o teu pastor e abandona o teu pecado. O diabo quer ver você numa situação pior do que Siló. O diabo quer te humilhar, o diabo quer te envergonhar. Mas se Deus está falando contigo nesta mensagem, ainda que seja dura, não endureça teu coração. E entenda que Deus está falando é a verdade. Eu não estou aumentando nada aqui. Eu estou falando a verdade. Deus não está querendo te punir, não está querendo te envergonhar. Deus está querendo que nós, como igreja, venhamos nos converter, para Ele derramar mais poder sobre a nossa cabeça, que Ele venha derramar mais unção sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. E o Jeremias, pastor? Coitadinho do Jeremias, coitadinho nada. Deus colocou a palavra na boca dele, ele falou, e o sacerdote e o profeta que queriam matá-lo ficaram querendo, porque operando Deus quem impedirá. Eles não mataram Jeremias, mataram nada, ficaram querendo. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Jeremias falou e falou mesmo. Daqui a pouco se levantaram e disseram: vamos matar ele. Vai morrer. Cara feia, pressão, sanções. Vamos pressionar esse homem. Vamos apertar que ele é frouxo. Daqui a pouco Deus usa alguém dizendo assim: vocês não se lembram quando Miqueias, o morastita, se levantou profetizando para a casa do rei Ezequias, dizendo para ele se converter? Alguém matou Miqueias? Ninguém matou. Por que vai matar Jeremias agora? Vocês não lembram a vergonha que fizeram com Uzias? Matando Uzias porque falou a verdade. Deixa Jeremias viver. E Deus lá do céu dizendo: deixa mesmo, quer matar, mata, daqui a pouco a gente se acerta. Sabe porque ele está falando a verdade? Sabe porque ele está dizendo? Sabe porque ele está antecipando o que eu vou fazer mesmo? Uma coisa é quando Deus fala para promover arrependimento. Outra é quando Deus está dizendo assim: ó, agora não adianta, eu só estou falando só para você ficar ciente, porque já é a tua sentença, não tem volta, não tem retorno. Quem está me escutando? Você já pensou Deus estabelecer dizendo assim: tudo bem, Eli, você brincou, a tua família, os teus filhos, ótimo, você apoiou, então tudo bem, só que agora eu vou te avisar, a tua sentença já está lavrada e eu não vou voltar atrás. Não é o caso dessa igreja, não é o teu caso,
Não é o nosso caso. Deus está falando conosco aqui no tete a tete. Ainda que a mensagem pareça ser um pouco apertada, Deus está dizendo: eu estou apertando um pouco mais. Eu estou te chamando para uma conversa um pouquinho mais séria, mas é porque eu te amo e eu quero operar maravilhas em vosso meio. Deus quer operar em nosso meio. Deus quer curar, quer libertar, quer transformar as almas ainda.